Então, boa noite a vocês. Hoje o nosso tema são os peptídeos, a ciência por trás da regeneração e da comunicação celular, um assunto que está muito em alta, muito na moda, né? E a gente vai entender um pouquinho de como usá-los aí na nossa prática dermatológica e até mesmo no corpo de forma geral. Então, afinal de contas, o que são os famosos peptídeos? Peptídeos, para nós dermatologistas, não são uma grande novidade, nós já usamos alguns tipos de peptídeos há muitos anos, e nada mais, os peptídeos nada mais são do que cadeias curtas de aminoácidos que vão controlar ali funções no nosso corpo. E eu coloquei aqui embaixo são pequenos, precisos e potentes. Então, aqui para entender, né, porque muitas pessoas veem os nomes mais científicos, vamos dizer assim, dipeptídeos, tripeptídeos, oligopeptídeos, e muitas pessoas não entendem, né? Elas acham que, por exemplo, o tripeptídeo tem mais efeito do que o dipeptídeo, porque o dipeptídeo são 2 aminoácidos ligados e aqui são 3. Não é assim. Isso aqui é só mesmo a conformação das cadeias dos aminoácidos. Então, não tem correlação com potência, com função, tá bom? E quando tem mais de 4, os oligopeptídeos. E vamos, então, entender um pouquinho mais. Bom, os peptídeos, eles têm uma função que eu costumo falar que é como se fosse um correio. Eles são mensageiros do nosso corpo. Então, eles não agem, eles comunicam. Então, eles vão ativar receptores, eles vão modular processos e eles vão estimular o reparo. Por isso que a gente fala muito na dermatologia regenerativa. Então, tanto os peptídeos quanto os exossomos são vesículas que dentro da célula levam informação. Então, muitas vezes, essa célula já está num processo que a gente chama de senescência, que é o envelhecimento celular, que é um processo biológico, né? Todos nós que envelhecermos, que vivermos, vamos passar por esse processo. Então, as nossas células, elas começam a trabalhar de forma conflituosa, de forma errada, e esses mensageiros, eles vão fazer um reparo nessa célula. Então, elas vão corrigir o que essas células estão produzindo de maneira errada, né? Então, por isso que falam que elas estimulam o reparo, porque fazem o processo de regeneração, modulam processos hormonais e metabólicos. Aquelas canetinhas que a maioria das pessoas estão usando, nada mais são do que peptídeos. Poucas pessoas sabem que as canetas emagrecedoras são peptídeos. Então, aqui elas regulam realmente funções metabólicas e hormonais. E o primeiro que eu coloquei aqui, que elas ativam receptores, né? Então, através de bloqueio e de ativação de receptores, a gente consegue controlar algumas funções das nossas células. E como eles agem, né? Então, como é que é essa sinalização? Primeiro, os peptídeos eles fazem um processo que é ligação. Então, é realmente conectar. Ele se conecta ao receptor específico na membrana celular. Depois, eles começam um processo que a gente chama de sinalização, que é desencadear uma cascata de mensageiros intracelulares. Depois, então, vem a resposta, através de genes e produção de proteínas-alvo, e aqui o efeito, que é a regeneração, o reparo, a modulação. Então, é o que a gente vê. Mas antes do efeito, tem toda essa sequência de ação dentro da nossa célula. Eu gosto muito de usar alguns peptídeos, né, na parte dermatológica, para acelerar o processo de cicatrização, para não deixar que a pele responda com aumento da pigmentação.
as manchas, né, as hiperpigmentações pós-inflamatórias. Então, a gente utiliza muito esses ativos para acelerar processos e até para evitar danos. Então, aqui uma classificaçãozinha mais básica. Então, nós temos os sinalizadores, que são as matriquinas, que vão estimular colágeno e elastina. Esse aqui muito interessante, né, na minha área, né, de dermatologia. A gente tem os portadores, que vão transportar íons de cobre, a gente vai falar sobre ele, de manganês até as células. A gente tem os que já inibem, então eles bloqueiam, por exemplo, aqui a contração muscular, trazendo um efeito que a gente fala que é Botox-like, que é símile, né? Não é o efeito do Botox, mas é parecido com ele. E os antimicrobianos, que fazem, então, uma defesa natural contra patógenos e inflamação. Bom, peptídeos na saúde são usados amplamente. Aqui eu coloquei alguns apenas, né? E tudo isso é baseado nessa sinalização molecular. Então, aqui a gente tem o reparo muscular e tecidual, densidade óssea e articulação, né? Então, tem muitos estudos em fase final, em conclusão, para, por exemplo, devolver sem cirurgia a parte, a parte articular, por exemplo, dos joelhos. Então, aquele desgaste que ocorre com a idade, né? Então, os novos estudos com esses peptídeos tendem a desenvolver medicamentos que vão corrigir essa função errônea ali na nossa articulação. Então, é muito interessante. Mas tem também para função cardiovascular, longevidade e anti-aging sistêmico, regulação hormonal e metabólica, que é o que a gente mais tem visto em relação às canetas emagrecedoras, amplamente usadas. Bom, e na estética, então? Gente, esses aqui, ó, são antigos, apesar de que aqui dizem a nova linguagem da pele. Aqui, a nova linguagem da pele se refere a alguns peptídeos mais recentes. Mas, por exemplo, o Matrixil, que usa para estímulo de colágeno tipo 1, tipo 3 e tipo 4, ele é super antigo. O argireline, que eu gosto tanto, é o que eu uso muito associado com o Botox para conseguir esse efeito relaxante e suavizar as linhas de expressão. O Cooper peptídeo tem uma ampla gama de uso, inclusive em protocolo capilar, né? A gente usa Cooper peptídeo, então faz ali uma regeneração, né? Um processo celular mais acelerado. Então, quando a gente quer estimular o folículo a crescer mais, né? O cabelo, então a gente também pode utilizar os peptídeos. E aqui o palmitoil tripeptídeo para firmeza, elasticidade e luminosidade. Bom, por que os peptídeos importam, então? Porque eles são muito biocompatíveis, então, reconhecidos naturalmente pelo corpo, ou seja, eles fazem a comunicação sem despertar muitos processos imunológicos, né? Eles são 10 vezes mais específicos do que ativos tradicionais na pele e não tem efeito invasivo, tá? Então, não tem trauma tecidual, não tem uma ação aí muito sistêmica. E os peptídeos versus, então, alguns ativos tradicionais, né? Então, os ativos tradicionais têm uma ação mais genérica na pele, os peptídeos, eles já têm uma ação direta no receptor-alvo, então ele vai direto à fonte, como a gente diz, né? Então, ele é bem específico. Os ativos tradicionais enfrentam uma barreira que é a própria pele, e os peptídeos penetram a nível molecular com facilidade. Os ativos tradicionais, resultado lento, aqui com os peptídeos é como eu falei, eu consigo acelerar, encurtar o tempo de cicatrização de um tecido, então eles são muito mais rápidos e
Aqui, os ativos tradicionais têm foco em sintoma, e aqui o foco dos peptídeos é na causa biológica. Então, eu falo que ele resolve o problema e não mascara o sintoma, né? Então, ele vai direto ao ponto. E aqui, gente, agora sim, os da moda, né? Os da moda, que todo mundo está falando. E aqui eu coloquei como a nova geração de bioestimulação inteligente. Então, o mais falado hoje em dia, que nós já temos na clínica, é o GHK cobre, que em inglês o Cooper é de cobre, Cooper peptídeo, mas, como eu disse, a gente já utiliza há bastante tempo, agora é que ele voltou, então, a ser estudado para algumas outras aplicações. Esse BPC 157, ele é essa sigla aqui, Body Protective Compound. Então, é uma ação protetiva, né, para o corpo. Tem esse TB500, que é o timosin beta-4, e o NAD, que hoje a gente tem, inclusive, implantes subcutâneos com esse peptídeo, que é o NAD, que é considerado aí uma coenzima da longevidade. Então, melhora o aspecto de dinamismo, a pessoa fica mais motivada, né? Então, tem vários tipos de influência no nosso estado até geral. Bom, falando um pouco mais especificamente sobre o GHK cobre, que é um tripeptídeo ligado ao cobre. Então, lá a gente falou que quando três aminoácidos se ligam, eles são chamados de tripeptídeo. E aqui o diferencial dele é que ele é ligado então ao cobre e que tem amplo estudo em rejuvenescimento global. As ações biológicas dele, então, são estimular o colágeno e a elastina, aumentar a angiogênese, são os vasos novos que vão vascularizar o tecido, acelerar a cicatrização desse tecido, reduzir inflamação local e sistêmica e, indiretamente, um clareamento em algumas regiões. Então, as indicações, como eu falei, que eu uso muito, pós-laser, pós-procedimento, o drug delivery, que é colocar o medicamento em cima da pele. Então, a gente não usa injetável, porque no Brasil ainda não tem liberação para isso. A gente usa também no rejuvenescimento global, na queda capilar, no reparo de barreira cutânea. Então, vejam o quão amplo o uso do GHK cobre tem, né? Quão amplo esse uso se dá. Então, realmente vale a pena e eu tenho tido bons resultados já com o uso dele. O NAD, que é um peptídeo também que eu falei, né, melhora a disposição, ele dá energia, e ele é estudado como um peptídeo que dá longevidade à célula. Então, é uma coenzima essencial no metabolismo da mitocôndria, e tudo que ajuda na mitocôndria tem aí um efeito de longevidade, tá? Então, cada vez mais eles serão estudados, porque todo mundo hoje quer ter a tal da longevidade saudável. Ninguém quer viver muito doente. As pessoas querem viver muito e querem viver bem, tá? Então, o NAD, como eu falei, energia celular, restaura a função mitocondrial e a produção de energia, o reparo do DNA, então, ativa alguns mecanismos anti-envelhecimento, e na pele e no cabelo, a renovação desse tecido, viço, qualidade capilar. Protocolos combinados. Então, por exemplo, a gente vai combinar, vai atuar através de sinergia, né? Que vamos dizer que seria como somar forças para ter resultados clínicos melhores. Então, o protocolo 1 aqui que eu coloquei, flacidez e rejuvenescimento. Então, a associação do GHK cobre com o BPC 157 e o TB 500, que vão trazer, então, reparo tecidual, ação anti-inflamatória e cicatrização. Aqui está profunda, mas eu vou até colocar cicatrização rápida.
Protocolo 2, quando eu quero associar energia, longevidade, além de melhora de cabelo e pele. Nada melhor do que o NAD e o GHK cobre, tá certo? E o futuro é peptídico. Por quê? Porque várias outras linhas de estudo estão sendo realizadas aí em todo o mundo e aqui no Brasil também. Cada dia mais os atletas usam para melhorar a função muscular, para alcançar resultados melhores na prática de esporte, para tirar ali os atletas de alta performance que vão competir ali por segundos a nível profissional. Então, o peptídeo ele vai ajudar a desempatar quem tem um reparo melhor. Então, imagina um atleta que treina muito exaustivamente e que demora ali o tempo normal para fazer uma recuperação muscular. E o outro que vai usar, então, esses peptídeos para acelerar essa recuperação muscular. Então, no mundo altamente competitivo, o futuro realmente é peptídico, porque hoje em dia a gente traz uma medicina cada vez mais personalizada, com terapias desenhadas para aquele paciente. Então, tem paciente que é atleta, que precisa de um desenvolvimento maior em um certo quesito, o outro não quer nada nesse sentido, mas quer uma melhoria na energia do dia a dia para desempenhar o papel como mãe, como dona de casa, como esposa, como empresária, enfim. Então, ela vai se beneficiar de alguns deles. Então, eu coloquei aqui também a regeneração avançada, que é o que eu mais tenho usado, né? E a nova era da estética com tratamentos inteligentes e biocompatíveis. Toda vez que a gente fala biocompatível, é porque ele é compatível com tudo que a gente já tem no nosso corpo, causando então menos reação imune, ou seja, menos briga interna das nossas células de defesa em combater algo que não faz parte do nosso corpo. Os peptídeos não são tendências, eles são a base da biotecnologia moderna e realmente é da célula ciência e da ciência estética. Tenho visto isso assim há alguns anos. Na minha prática mesmo, tenho usado bastante. Tem algumas de vocês que fazem parte aqui do nosso grupo de mentoria que já fizeram um procedimento comigo lá na clínica. Nós usamos o GHK tanto após lasers quanto através de uma pistola que não tem agulhas, da eletroporação, que faz uma mudança na polaridade da célula, abrindo um túnel momentâneo para que esse medicamento adentre mais profundamente na nossa pele, tá bom? Então, eu vou deixar isso aqui gravado para vocês, os slides também estão disponíveis, e eu vou tirar alguns minutinhos, então, para dúvidas. Posso fazer uma pergunta? Se quiser perguntar algo, fiquem à vontade. Eu gostaria de saber de quanto em quanto tempo normalmente é preconizado para utilizar os peptídeos. Se for utilizar, se tem necessidade de fazer várias sessões ou uma apenas já tem um efeito bom. Quem perguntou se os encontros ficam gravados, eles ficam sim, tá? Inclusive, agora a gente vai começar a colocar também esses vídeos no meu canal do YouTube. Então, quem pegou aí o iniciozinho, que os slides não estavam aparecendo, eu voltei, comecei a falar tudo de novo e agora com os slides vai ficar tudo gravado, tá bom? Pessoal, se ninguém tiver mais dúvida,
Aqui a Marta perguntou: os colágenos funcionam? Tem parceria com peptídeos? É isso, Marta? Tem parceria com peptídeos? Então, gente, colágeno funciona para quem precisa, né? Eu falo que todo medicamento, alimento, se for usado com a indicação correta, eles são maravilhosos. Por exemplo, pacientes que não gostam de comer proteína, então o colágeno vai funcionar super. Eu tenho algumas pacientes veganas que eu peço para todas tomarem colágeno, porque o colágeno nada mais é do que aminoácidos. E isso já vai responder a sua pergunta, se eles são similares aos peptídeos. Eles só não têm essa eles, apesar de serem aminoácidos também, os colágenos, eles não têm essa função de sinalização dentro da célula, tá? Eles são, então, uma suplementação de proteína que não vai ser usada só na pele. Então, se todo colágeno que a gente tomasse virasse colágeno na pele, a gente estava, nossa, é, já tinha arrumado a solução para o envelhecimento. Não é isso. Todo colágeno que a gente ingere como uma fonte de aminoácido vai ser usado por quem estiver precisando no nosso corpo. Por exemplo, músculo, tendões, ligamentos, a própria pele, né? Então, vai ajudar ali, como a gente estudou lá na primeira série, a construção dos tijolinhos, tá? E os peptídeos, Marta, eles, apesar de serem aminoácidos também, são cadeias mais curtas e têm essa função de sinalização e de regeneração, tá bom? Então, enquanto o colágeno vai ajudar a garantir um aporte, né? A garantir como que eu vou explicar? É como se fosse um aporte mesmo, ele vai garantir uma reserva para as nossas células produzirem ali o colágeno. Os peptídeos, eles têm uma função um pouco diferente, porque eles são ali uma espécie de sinalizador. Então, eles têm uma ação muito mais regeneradora, muito mais de acelerar o processo que as células estão fazendo, de corrigir ações erradas nas nossas células, do que o colágeno que a gente toma oral, que eu imagino que é isso que você está perguntando, né? Peptídeos são produtos para tomar? Não são. São produtos para aplicar no corpo. Então, as canetas emagrecedoras são um tipo de peptídeo e as pessoas injetam. Agora, esse peptídeo específico que eu coloquei, que é o GHK cobre, no Brasil, nós não temos permissão para aplicar no corpo. Nós só podemos usar como drug delivery. O que é isso? É aplicado topicamente na pele. Ou por cima do laser, por exemplo. Então, a gente joga o produto por cima da pele, ou a gente pode usar o Mesojet Gun, que eu falei para vocês, que não perfura a pele. Agora, aplicar com agulhas, nós não estamos autorizados ainda no Brasil. Marta, ficou dúvida? Vê se é isso mesmo, porque às vezes eu estou respondendo uma coisa e a sua dúvida é outra. Então é isso mesmo, né, Marta? As funções, no geral, são todas essas que eu falei. Eu não sei se você acompanhou a nossa aula desde o início, Marta. Eu vou voltar aqui um pouquinho para você. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a nossa tela aqui. Então, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou explicar. Então, Marta, os peptídeos, eles podem ter função no nosso organismo inteiro. Então, como eu disse, tem atletas de alta performance que vão usar peptídeos específicos para regenerar músculo mais rápido.
Existem peptídeos sendo estudados para regenerar cartilagem, e um que muito me interessa é o que está sendo estudado para regenerar a cartilagem desgastada dos joelhos, né? Eu tenho condromalácia nos joelhos, estou super interessada. Já os peptídeos usados na área dermatológica, na pele, eles vão acelerar a cicatrização e fazer o que nós chamamos de reparo, que é corrigir os processos que a nossa célula está fazendo de modo envelhecido. Então, se a nossa célula está ali produzindo mancha, eles vão ajudar indiretamente, porque não é para produzir mancha. Se está produzindo radical livre, envelhecendo, ele vai entrar ali e corrigir essa falha, né? Vai estimular também a produção de colágeno e de elastina, mas eles podem ser usados em todo o corpo. As canetas emagrecedoras mesmo vão estimular ali o metabolismo para queima, então, de energia e de gordura, por isso que as pessoas emagrecem tão rapidamente. Então, é assim, qual peptídeo para quê? Entendeu? Então, a função é de um peptídeo que tem um nome que vai agir em tal ponto. O outro peptídeo que tem outro nome já pode agir em outro órgão totalmente diferente. Deu para entender um pouquinho? Gente, eu adoro responder. Se deixar também, eu fico respondendo uma hora. Podem perguntar o que vocês quiserem. Viviane escreveu: ouvi dizer que nos Estados Unidos as pessoas que usam ficam com a aparência de serem bem mais jovens do que são cronologicamente. É verdade? Existe mesmo essa conversa, né, Viviane? Só que tudo que não é comprovado cientificamente e que não tem um aval para a gente usar, a gente não usa. Então, sim, a gente tem visto bastante. Eu tenho pacientes que viajam e que compram fora e que falam que estão gostando realmente. Eu não acredito que uma única coisa vai trazer essa aparência de super mais jovem em pouco tempo. Nada, gente, é milagroso no nosso organismo. Mesmo porque, para fazer reparo, cicatrização, por mais que o peptídeo ajude a acelerar a correção desses processos errados, né, dessa senescência, desse envelhecimento celular, nada é mágico. Então, tudo leva um tempo. Então, hoje em dia, a gente tem muita IA, né, que imita a voz da pessoa, faz, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu sou aquela mais pé no chão que procuro deixar as pessoas usarem um pouco primeiro para depois eu entrar. Eu gosto de estudar antes e usar depois. Então, eu espero ali um pouquinho, né? A fase de teste. Chegou aqui no Brasil recentemente, só agora eu coloquei há uns 15 dias na clínica o GHK Cobre. Já tenho pacientes usando, gostei, né? Eles estão gostando dos resultados, mas isso é muito recente para a gente falar que é esse milagre todo, né? Então, ó, a Marta deu um depoimento muito legal. Fiz um laser com vocês e vocês aplicaram ativos. Minhas colegas acharam que eu tinha feito plástica no rosto. Nossa, Marta, que máximo! Foi o Fotona que você fez. Que maravilhoso esse depoimento. Com certeza você já deve ter recebido sim naquele dia alguns peptídeos, não esse GHK cobre, mas com certeza a gente usa muito argireline, né? A gente usa também o PDRN, que é aquele extrato do salmão, a gente usa exossomos, que também fazem essa comunicação celular. Então, veja que você faz um laser hoje que era para ficar feia a pele por alguns dias, e em 2 dias você está ótima. Então, que bom que ficou impactante. Fiquei muito feliz com o seu depoimento, viu? Viviane, por nada, estou às ordens. Podem fazer mais perguntas, estou por aqui. Franciele está aí. Franciele, eu não sei se é você que mora
Mora na Europa? Exato, Marta. Inclusive, essa aula e todas as outras que nós vamos fazer vai ficar salvo no YouTube também. Começar a alimentar meu canal no YouTube, né, Marta? Realmente, esses conteúdos assim mais densos, mais longos, para quem se interessa, é interessante estar lá fixo, né? E ali a gente consegue compartilhar muita coisa boa. Mais alguém? Nadinha? Gente, então quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, obrigada pelas perguntas, eu adoro. E se vocês quiserem também colocar lá no nosso grupo de WhatsApp temas que vocês gostariam de saber, ou a gente pode repetir o mesmo tema com alguma especificidade, se vocês quiserem saber mais sobre um peptídeo, enfim, todas as aulas que nós já demos, eu estou à disposição, tá bom? Boa noite para vocês, fiquem com Deus, bom descanso.